Fala irmão, fala irmã, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a esse primeiro passo para vocês aprenderem um pouquinho mais a respeito do que é essa ferramenta, esse veículo que eu estou usando para criar mais liberdade. Mas antes de vocês conhecerem o porquê, quais são os produtos, quais são a companhia e como é que tudo funciona, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Isso vai ser rápido, eu vou tentar ser breve aqui para não tomar muito do seu tempo. Então, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estava nessa vida trabalhando demais, tá? Eu morava na Austrália, já estava morando lá há muitos anos e estava numa pegada assim, trabalhando dia de semana, trabalhando fim de semana, trabalhando em feriado e eu sentia essa vontade de querer mais liberdade para fazer as coisas que eu realmente queria, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, eu já tinha uma certa idade, eu estava com 35 anos, eu não tinha como recomeçar do zero, eu realmente não queria, eu tinha medo de fazer isso. Mas eu sabia que tinha algo dentro de mim que queria mais. Eu sabia e queria criar algo diferente para a minha vida. Mesmo porque a minha família morando no Brasil, eu na Austrália praticamente sozinho, somente com a minha mulher. E eu queria algo diferente. Então, comecei a procurar. Achei o que eu estou fazendo agora, tá? Fiz a minha pesquisa, entrei em contato com algumas pessoas e descobri mais e entendi e me eduquei mais a respeito de tudo. Gostei e estou aqui. Por que eu estou compartilhando isso? Primeira coisa que aconteceu quando eu aprendi tudo a respeito foi uma questão de mindset. Foi uma questão da minha consciência que eu precisava mudar, que eu precisava aprender para eu poder realmente entender o valor disso. E o que era? Vou compartilhar com você aqui agora. Existe um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Você já deve ter ouvido esse livro. É do Robert Kiyosaki. Em inglês ele é chamado Rich Dad, Poor Dad. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, foi a parte do Cash Flow Quadrant. Eu não sei exatamente como é que fala isso em português, portanto você vai ter uma ideia muito básica e eu vou conseguir te explicar de uma maneira muito simples, você vai entender fácil, tá? Existe uma tabelinha, foi feita uma pesquisa com várias pessoas ao redor do mundo, existe uma tabelinha. Nessa tabelinha existem as pessoas do lado esquerdo, existem as pessoas do lado direito. As pessoas do lado esquerdo são as pessoas que têm um trabalho, que trabalham, e são as pessoas que são autônomas. Essas pessoas, elas têm que trocar muito tempo para poder fazer dinheiro. Então, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você recebe. Porém, o nosso dia é limitado, nosso tempo é limitado. A gente tem 24 horas por dia só. E claro, todos nós temos outras prioridades no dia também. Nós temos família, nós temos os nossos hobbies, as nossas paixões. Eu estou aqui agora pescando nesse lugar maravilhoso. Nós temos os nossos filhos e tantas outras coisas. Então a gente, de repente, não tem como. Mesmo que a gente queira trabalhar 1, 2, 3 trabalhos, eu sei que tem muita gente que faz, como eu já fiz também. Mas, você acaba entrando numa pegada que assim, você não tem tempo para mais nada. E acaba se matando no caminho. E desse lado esquerdo, é mais ou menos 95% das pessoas no mundo. E essas pessoas têm em torno de 5% do dinheiro que o resto do mundo tem. Falei, mãe, entendi, eu tô desse lado aí, eu tô desse lado esquerdo, porque eu sou um trabalhador, eu já tive meu próprio negócio, eu trabalhava como personal trainer lá na Austrália também, e mesmo assim eu fazia muitas horas para poder fazer mais dinheiro. E eu percebi assim, para ir pro lado direito, que é onde são as pessoas que têm um business, que têm um negócio, com alavancagem e que são investidores ao mesmo tempo. Para eu poder ir para esse lado, eu pensei, o que eu preciso fazer? Porque as pessoas desse lado, elas têm 95% do dinheiro, né? E são só apenas 5% das pessoas no mundo. Eu pensei, como que eu faço para ir do lado esquerdo para o lado direito? Para deixar de trocar o meu tempo por dinheiro, literalmente, ter que ir trabalhar 1, 2, 10, 15 horas por dia para receber um valor X e ir para o lado direito, onde eu posso ter um negócio, né, que tenha alavancagem, que tenha sistemas, que tenha processos por trás, que possam comprar o meu tempo de volta para eu ter mais liberdade para fazer as coisas que eu quero fazer e que ao mesmo tempo seja algo que eu goste, que seja ético, que realmente possa mudar a minha vida. Mas antes de eu descobrir o que eu queria fazer, eu percebi uma questão dessa mindset, que era uma grande diferença entre o lado esquerdo e o lado direito. Do lado esquerdo, normalmente as pessoas que estão ali, elas têm uma mindset, elas têm uma cabeça um pouco mais fechada, elas estão numa maneira mais assim, negativa, acabam vendo sempre os problemas, as coisas mais negativas na vida, não tem uma atitude assim de realmente ver as coisas com solução e querer achar soluções para as coisas e resolver, criar, fazer coisas diferentes. E eu, de uma certa forma, me sentia ali, porque eu lembro estando no trabalho e às vezes complaining, o que significa reclamando e tudo mais, porque
não podia fazer as coisas que gostava, e as pessoas ao meu redor também estavam sempre reclamando de algo que tinha acontecido na vida deles, ou algo, né, que eles não estavam felizes e tal. E eu falei, quer saber, faz muito sentido isso. E as pessoas do lado direito, que são as pessoas que têm um negócio, que são os investidores, essas pessoas têm uma mindset, elas têm uma atitude completamente diferente. Elas são pessoas que são positivas, que sempre veem soluções em vez de problemas. Elas têm a cabeça aberta, elas estão sempre procurando coisas diferentes para fazer, formas de investir, formas de criar, formas de se inserir no mercado, de oferecer uma solução para as pessoas e poder criar, né, um negócio com sucesso e tudo isso. E eu falei, olha, eu nunca pensei assim, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar minha mindset antes de qualquer coisa. E eu estou compartilhando isso contigo justamente por isso. Porque se tu não fizer essa mudança, se tu não tiver essa chavinha dentro da sua cabeça que mude, e você saia desse lado negativo e vá para esse lado positivo, você vá para esse lado onde você realmente queira aprender algo novo, que você vai ter a cabeça aberta, que você quer realmente mudar a sua vida e sair dessa vida, dessa rotina, dessa vida ordinária que 95% das pessoas vivem, né? Que é só ir para o trabalho, que é comprar uma casa, que é criar uma família e trabalhar até se aposentar. Se você quer só isso, então esse vídeo aqui e esses próximos passos não são para ti. Eu agradeço você, obrigado por estar até aqui, mas pode desligar agora e pode ir embora. Tá? De uma certa forma, realmente eu só estou aqui para conversar com as pessoas que estão com a cabeça aberta, que querem mais para a vida, que querem sair dessa vida ordinária, desse mundano, de ter que trabalhar até se aposentar, que isso hoje em dia não é mais assim. Antigamente, claro, era a única forma, mas hoje em dia tem muitas maneiras. E várias maneiras boas. Então, essa é uma maneira que eu estou aqui usando, que funciona, e eu quero compartilhar isso contigo. Então, se você está preparado para ir para esse próximo vídeo, se você consegue virar essa chavinha na sua cabeça agora e consegue entender, para você ir agora para esses passos, o segundo, que vai ser onde você vai aprender a respeito da companhia e dos produtos, e o terceiro passo, que é onde você vai entender um pouco melhor a respeito de como que você consegue fazer dinheiro com esse negócio, como que funciona e tudo mais, e quais que são as vantagens desse negócio comparados com outros negócios mais, normais e tal. Se você está aqui para isso, se você quer aprender a respeito disso, se você está com essa cabeça aberta, então eu te vejo no próximo vídeo. Valeu? Obrigado por assistir esse vídeo, eu tentei fazer esse vídeo breve, claro que tem muito mais, mas isso é simplesmente algo assim que é muito importante para você entender desde o começo, porque vai fazer muita diferença para você ir agora para os próximos passos. Então valeu, obrigado por assistir o vídeo, eu te vejo no vídeo 2. Até mais!